Aí a gente chegou no crânio. Ossos do crânio, né? Se a gente observar, as imagens que eu trabalho com vocês, na sua grande maioria, são imagens sem nomes, que assusta. Você pega um atlas de anatomia, verdade ou mentira? Você pega um atlas de anatomia, é tanta seta com tanto nome que eu nunca vi na minha vida que eu fico louco de ver aquilo. Meu Deus, como é que eu vou saber tanta coisa, né? Imagina para quem está estudando sem alguma orientação, está perdido. Direto eu recebo no meu Instagram, pergunto, professor, estou desesperado, eu quero estudar para a prova, mas não sei como estudar. É difícil, né? Como é que eu vou orientar uma pessoa dessa pelo Instagram? Só mesmo ela assistindo aula. Porque realmente é difícil, é muita coisa. O professor serve como o quê? Um filtro. Eu estou estabelecendo aquilo que eu acho mais importante para vocês poderem estudar para a prova. É o filtro. E mesmo filtrando ainda tem coisa demais. Imagina sem filtrar. Então, por isso que eu recomendo o quê? Que vocês tirem xerox. Utilizem essas imagens, escrevam sobre as imagens, usem lápis de cor, desenhem. A memória fotográfica no aprendizado da anatomia é muito importante. Desenhar, escrever. Tem o Netter para colorir. Tem esse livro, desse autor aqui, todas as imagens em preto e branco. Você compra e vai colorindo. É uma forma de você aprender também. Uma forma de aprender. Ajuda muito. Outra coisa que ajuda muito, estudar em grupo. Então, imagens anatômicas. Muito importante que vocês observem as imagens em todas as visões possíveis. Por exemplo, eu tenho um crânio aí numa vista o quê? Anterior. Estou olhando ele de frente. Eu tenho um crânio numa vista lateral, olhando ele de lado. O mesmo crânio num corte mediano. Ou seja, eu estou numa vista lateral, porém com corte mediano. Certo? Eu tenho um crânio olhado de cima, né, visto de cima. Então eu tenho um crânio numa vista superior, a famosa calota craniana, ou por vezes os mais antigos chamam de abóboda craniana. Calota craniana. Eu tenho o crânio visto por baixo, uma vista inferior. Eu tenho um crânio visto sem a calota craniana. Ou seja, eu removi a calota craniana e estou vendo a base do crânio. Então, viu como que pode ser tão confuso? O mesmo crânio, as mesmas estruturas, os mesmos ossos, mas com visões diferentes. Por isso que é muito importante você namorar o osso. Olhar, admirar, gravar essas imagens. Nossa, que bonito! Esse osso esfenoide parece uma borboleta. Olha a asa dela, que maravilha! Parece uma borboleta. Viaja, viaja. Olha que bonito, uma borboletinha. Tem uma asa de um lado, asa do outro. Por isso que esse acidente anatômico se chama asa menor e asa maior, né? Então, algumas coisas, algumas associações, né? Alguns pontos são determinantes para a gente poder gravar, para a gente poder associar. Eu não quero que vocês decorem. Não quero que ninguém decore nada aqui. Eu quero que vocês entendam. Entendeu? Então, assim, o que a gente está trabalhando aqui vai valer para a vida de vocês. Por isso que eu não quero que vocês apenas decorem. Eu quero que vocês entendam. Entendeu, memorizou, vai levar para a vida toda. Certo? Netter, ele foi muito feliz em colorir os ossos. Eu acho que didaticamente fica fácil a gente separar um osso do outro, né? Através das cores. Quando eu falo isso em faculdade, professor, mas na hora da prova o osso vai estar colorido? Não. Né? E principalmente em prova de concurso.
ele além de não estar colorido, ele vai ter uma péssima qualidade. Vocês vão ver as imagens, é uma imagem pior do que a outra. As imagens que são disponibilizadas em prova de concurso são muito ruins. A gente tem que entender aquela imagem, porque realmente é muito difícil. Então, cada osso aqui vai possuir uma cor diferente. E a gente vai observar que a maioria dos ossos do crânio são separadas por suturas, que é um tipo de articulação que tem no crânio. Que é essas digitações aqui, ó, que separam um osso do outro. Ó. Aqui, ó. Eu tenho um osso aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse osso azul está sendo separado desse osso laranja por isso. Esse daqui está sendo separado por aqui. Esse osso está sendo separado aqui. Ou seja, essas articulações presentes no crânio, que são as suturas, separam um osso de outro osso. Isso é típico, é típico ser encontrado no crânio. Porque, como eu disse, quantos são os ossos do crânio? 22. Então, crânio, vou escrever aqui. Crânio possui 22 ossos. Esses 22 ossos são separados em ossos do víscero crânio e ossos do neurocrânio. Víscero crânio é composto por 14 ossos. Neurocrânio composto por 8 ossos. Então, crânio é tudo. 22 ossos compõem o crânio. 14 ossos, víscero-crânio. 8 ossos, neurocrânio. Ou seja, como eu vou diferenciar víscero-crânio e neurocrânio? Víscero-crânio são os ossos da face. Neurocrânio são os principais ossos que protegem o encéfalo. Eu falo encéfalo, muita gente pode estranhar, né? Ah, por que não fala cérebro? Porque cérebro é o conjunto de 2 órgãos dentro da cavidade craniana. Encéfalo são todos os órgãos dentro da cavidade craniana. São 6 órgãos. Tá? Órgãos do tecido nervoso. Tá? Então, o encéfalo é todo o tecido nervoso localizado dentro da cavidade craniana. Então, vamos lá. Neurocrânio. Ossos que protegem o encéfalo. São 8 ossos. Víscero-crânio. Ossos que formam a face. São 14 ossos. Eu pego aqui, por exemplo, um osso da face. Está aqui, ó, vários ossos da face. Esse. Está protegendo bem o encéfalo? Não, está formando o rosto do indivíduo. Agora, daqui para cima, o azul já é um osso que protege bem. Então, esse osso azul aqui, provavelmente é um osso do neurocrânio. Eu pego a imagem lateral. Olha que bacana, ó. Neurocrânio, 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 neurocrânio. Ou seja, basicamente, se eu fizer assim, uma reta meio torta aqui, assim, mais ou menos assim, mais ou menos, tá? Víscerocrânio, neurocrânio. Aqui eu tenho 8 ossos, aqui eu tenho 14 ossos. Oi? É 8 aqui, 14 aqui. Parece que aqui tem muito mais do que aqui, né? Mas é porque eles são maiores, porque são ossos que oferecem proteção. Então, neurocrânio, 8 ossos. Ossos que oferecem proteção. Eles são maiores, são muito maiores. Ossos da face, víscerocrânio, às vezes ossos extremamente pequenos. Tem, claro, com certeza. Muita variação. Na forma do crânio, né? Também. Entre homem e mulher. Tem características.
Se pega um crânio, só de olhar para o crânio, algumas estruturas específicas do crânio, você sabe se aquele crânio é masculino ou feminino. Interessante, né? Se pega uma pelve, você determina se é masculino ou feminina. Alguns ossos te dão te dá essa possibilidade. Agora, o que chama muita atenção nossa, olhando o crânio de frente? Grandes aberturas. Eu vou ter essa abertura aqui central, que vai levar para dentro da cavidade nasal. Essa abertura vai ser chamada de abertura piriforme. Tá? Então, essa abertura aqui, vamos dar o nome para ela de abertura piriforme. É uma abertura que leva, né, que está contido a cavidade nasal. Lateralmente, a abertura piriforme é o termo de posição e direção. Eu tenho duas outras grandes aberturas, onde ficam alojados os olhos. E a gente vai chamar essas duas grandes aberturas de órbitas. Então, eu vou ter as órbitas. Então, olhando o crânio numa vista anterior, eu tenho duas órbitas, onde ficam os olhos, e a abertura piriforme, que é a abertura da cavidade nasal. Certo? Olhando o crânio por cima, ou seja, a famosa calota craniana. Ficou bonito? Olhando o crânio por cima, a calota craniana. Quantos ossos eu vejo aqui? Mas são 3 cores? Exatamente. Está um afiado, hein? O pessoal está afiado. São 4 ossos. Mas é porque aqui a gente está vendo um osso que é par. E isso no crânio vai ser muito importante. Os ossos do crânio eles podem ser par ou ímpar. O que é um osso par? É um osso duplo. O que é um osso ímpar? É um osso único. Então, por exemplo, esse osso azul aqui é uma coisa só. Então, ele é um osso ímpar. Esse osso aqui, lilás, pode ser? Ele é um osso ímpar, é um osso único. Esse osso aqui, ele está separado por uma articulação, ou seja, está separando ele em 2. Ele é um osso par. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4 ossos nessa imagem da calota craniana. Eu consigo ver 4 ossos nessa imagem. Simplesmente porque um dos ossos está separado por uma sutura, que é o tipo de articulação predominante na cabeça, no crânio. Perfeito? Vamos dar nome aos bois, já para começar bem, né? Osso mais anterior, que forma a nossa testa. Osso frontal. Maior osso do crânio. Parietal. Então, eu vou ter o parietal direito e parietal esquerdo. Quer uma dica? Quando o osso for par, já pronuncia o nome dele no plural. Quando ele for ímpar, pronuncie o nome dele no singular. Isso ajuda muito a gravar. Beleza? Osso da mandíbula. Zigomáticos, lacrimais, nasais. Frontal. Parietais. Então, se a gente estudar dessa forma, tratar os ossos dessa forma, a gente grava de forma bem mais simples. Bem mais simples. Ou seja, aqui eu tenho os
parietais. Certo? E aqui atrás, o osso da nuca é o osso occipital ou occipital. Pital, com I, não é P mudo. Tá? Muita gente escreve com occipital. Aqui, ó. Occipital. Com I e 2 Cs. Então, por isso que a pronúncia sai occipital ou occipital. Tanto faz. Então, a gente encontrou na calota craniana, numa vista superior, 4 ossos. Esses 4 ossos são ossos do neurocrânio. Tá? Então, dos 8 ossos do neurocrânio, a gente encontrou aqui 4. Eles são separados por suturas? São. Essas suturas especificamente têm nome. E é importante gravar o nome dessas suturas. Tá? A sutura que separa o osso frontal dos parietais é a sutura que a gente vai chamar de sutura coronal. Sutura coronal. Então, a sutura coronal separa osso frontal dos ossos parietais. A sutura que separa um parietal do outro, sutura sagital. Vamos colocar aqui, ó. E a sutura que separa os ossos parietais do occipital é a sutura lambidoide. Pronto. Então tem 3 suturas aí com nomes próprios. Ah, mas e as outras suturas? Geralmente recebe o nome dos ossos envolvidos. Então, se perguntar o nome de outra sutura, basicamente, se você souber o nome dos ossos envolvidos entre aquela sutura ali, você vai saber o nome da sutura. Tá? Aí não fica tão difícil gravar dessa forma. Então, basta conhecer os 22 ossos do crânio, que não é difícil. Então, vamos lá. Qual sutura que separa os ossos parietais? Sagital. Qual sutura que separa o frontal dos parietais? Coronal. Qual sutura que separa os parietais do occipital? Lambidoide. Beleza? Então, são 3 suturas para 4 ossos da calota craniana. Removi a calota craniana. Cheguei na chamada base do crânio. Base do crânio. É na base do crânio que fica apoiado quem? O encéfalo. Né? Eu tenho um encéfalo, tenho glândulas aqui, tenho estruturas extremamente nobres, importantes, fundamentais para a nossa existência. Tudo apoiado na base do crânio. Se a gente observar, ossos do neurocrânio, que tem poder de proteção muito grande, né? Tem uma espessura até bem considerável. Osso frontal, parietal, occipital, tem uma espessura bem bacana. Protege mesmo, de verdade. Agora, na lateral do crânio, apesar do osso temporal ser um osso do neurocrânio, a espessura dele é reduzida. Por isso que lateral do crânio é a parte mais sensível que a gente tem, é o nosso ponto fraco. Ou seja, se vai cair, tenta cair de cabeça, de testa. Não cai de lado, não. Né? Porque a gravidade da lesão pode ser muito maior se você cair de lado. Prefiro cair de testa, amassar o nariz, o queixo, do que de lado. Então, a parte mais vulnerável do nosso crânio é exatamente a região temporal, onde geralmente o osso é mais delgado, mais fino. A espessura geralmente é maior por cima. Pergunte. Mudança de característica. Não, é uma variação. É uma variação anatômica. E você vê que tem variação entre etnias. Você vê que tem
Tem crânios de uma determinada forma, crânios de outra determinada forma, né? Espessura, mas não é regra. Às vezes você pega um indivíduo que tem uma cabeça extremamente avantajada e você fala, nossa, não, ele está bem protegido que nada. E você vê a espessura lá extremamente fino. Então, assim, não existe regra para isso. Corpo humano, a gente vai trabalhar muito isso. Não tem regra. Não é matemática. 1 mais 1 é 2. Certo? Ia perguntar? São extremamente sensíveis. Tanto que você vê, por exemplo, o boxeador. O boxeador está direto levando golpe o quê? Na face. E aí, o que acontece? Fratura de osso da face, principalmente o osso nasal. O que o boxeador faz? Cirurgicamente remove o osso nasal. Para evitar o quê? Fraturas repetidas desse osso. Que são ossos extremamente finos também.